Tenho que confessar uma coisa. Eu sou um dos que preciso escutar essa palavra novamente. Porque, apesar de eu falar, ouvir vocês falarem, eu ainda preciso crescer nisso. Apesar de eu saber que eu não sou um judeu e que agora também não sou mais gentil, né? Descobri hoje que eu não sou mais gentil. Eu não tinha percebido isso, não, né? Mas hoje eu descobri que não sou mais gentil. O que é que eu sou? Fiquei meio perdido agora, né? Aí eu sou um cristão, um verdadeiro cristão. Maravilhoso isso, sensacional, né? Mas, Ronaldo, você falou, será que alguém precisa ouvir? Parece que você falou isso para mim. Eu precisei ouvir isso novamente hoje. Porque eu preciso fortalecer a minha fé nessa verdade, né? Que eu sei que é verdade, mas que eu ainda não estou plenamente dentro dessa verdade. Então, eu preciso escutar cada vez mais, porque isso vai fortalecer a minha fé. Então, eu não acho ruim quando você repete e fala. Eu fico até escutando para ver se eu aprendo alguma coisa nova, e eu já aprendi, né? Eu já aprendi que a santidade vem da raiz da oliveira. Né? E eu não tinha percebido isso, e hoje eu percebi. Então, desde a raiz, tudo que é ligado a essa oliveira é santo. Então, é fantástico, né? Amém. Fantástico. Eu preciso escutar sobre lei e graça novamente. Apesar de eu saber que eu não estou mais na lei, eu preciso escutar disso, né? É interessante que eu me questionei muito, né? Como sair da lei, né? Não é fácil. Mesmo a gente não tendo sido feito para a lei, que a gente sabe que nós não fomos feitos para a lei. A lei foi feita para os judeus. Mas algo inseriu essa lei na nossa mente e no nosso espírito, né? E aí eu fico perguntando, qual das 600 e poucas leis que a gente pode dizer que está errada? É o que o Ronaldo falou. Eu hoje comi filé parmegiana. É carne com queijo, né? E é saboroso, eu gosto. Então, é o que o Ronaldo falou. O que no futuro a gente vai saber por que foi que o pai disse que não era para comer carne com queijo. Mas a gente não precisa seguir essa lei, né? Não é um pecado, né? Mas muitas coisas da lei não deixou de ser pecado. Por exemplo, matar alguém é pecado? Tanto é pecado na lei, como é pecado na graça. Adulterar é pecado? É. Tanto é pecado na lei, como é pecado na graça. Né? Roubar é pecado? É. Tanto é pecado na lei, como é pecado na graça. Gente, então qual é a diferença? Se é pecado na lei e é pecado na graça? E eu já me questionei muito, e essa semana eu estou me questionando muito sobre isso. Se é pecado na lei e não deixou de ser pecado na graça, qual é a diferença de um para o outro? A diferença é o Espírito de Cristo Jesus em nós, como o Ronaldo falou. Sabe qual é a diferença? É que na lei você era obrigado a não adulterar. Na graça você não adultera porque você ama. E não porque você é obrigado a não adulterar. Não deixou de ser pecado, nenhum nem outro. Mas o peso é diferente. Então, houve uma graça de Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para tirar o peso desse pecado. Tirar toda aquela história de morte que vem por trás desse pecado. E nos trazer a libertação dele, né? Nos revestir dele para que a gente não precise pagar o salário do pecado, que é a morte. Então, essa é a diferença do pecado da lei e do pecado da graça. Na graça, nós não vamos precisar mais pagar por esse pecado, mas ele não deixa de ser pecado. E não deixa que a gente não tenha, como é que eu posso dizer, consciência que nós não devemos cometê-lo. Não porque a lei manda, mas porque o amor manda. Hoje, quem manda em nós é o amor de Cristo, e não a lei de Moisés. Então, eu não vou pecar contra meu irmão, não porque a lei diz que eu não devo pecar, mas porque eu amo meu irmão. Isso é totalmente diferente, né? Isso é outra coisa fantástica, né? Então, toda a lei vai ser cumprida no amor de Cristo. Por isso que Jesus cumpriu a lei, nele. Porque ele cumpriu a lei no amor, e não na obediência da lei.
Então, isso é fantástico, é isso que a gente quer, né? Outra coisa, Ronaldo, que hoje eu estava pensando, você falou, e maravilhoso, porque você confirmou meu pensamento. Você falou que nós devemos nos transbordar de Cristo. É fantástico, e hoje eu pensei exatamente nisso, né? Eu disse, como é que eu vou contaminar as pessoas? Com essa palavra, com essa visão e com aquilo que a gente está buscando. No transbordar, né? Você falou muito nisso, muito, e hoje isso encheu meu coração. Hoje eu tive uma revelação desse transbordar, né? Existe a taça, a principal, que eu não sei quem é, da família de Manu, pode ser eu, pode ser você, pode ser Paulo Edson, pode ser quem for. Só que essa pessoa vai transbordar tanto de Cristo, que ela vai encher, vai estar cheia, e não vai caber mais Cristo nela. Então ela vai transbordar e vai enchendo as taças que estão embaixo. As taças que estão embaixo vão transbordando de Cristo e vão enchendo as outras. Então, sabe como é que a gente vai contaminar o mundo e as pessoas que estão ao nosso redor sendo cheios de Cristo? Gente, isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque isso me tira um peso tremendo das minhas costas. Eu não preciso ir para a esquina pregar Cristo, eu preciso ser Cristo na esquina. Bem. Eu preciso estar cheio de Cristo onde eu estiver. Aonde eu estiver, no meu trabalho, na escola, dirigindo, na licitação, né? Na reunião com quem seja. Sabe o que a gente vai fazer? A gente só precisa estar cheios de Cristo, transbordar isso, né? Isso é fantástico, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Só transbordar, só querer. Cristo, me encha ao ponto que eu possa estar cheio, ao ponto que não cabe mais tudo dentro de mim. E aí sim, eu vou contaminar as outras pessoas, que eu vou transbordar e vou encher elas disso aí. Então, a gente precisa estar escutando isso, escutando. Vai chegar o ponto que a gente não vai falar mais disso, eu tenho certeza que vai. Eu não tenho dúvidas disso. Que vai chegar reuniões no sábado aqui que a gente não vai mais falar de lei de graça. Porque a lei não vai mais ser pensamento ou ser algo que influencie nas nossas vidas. Né? Então a gente vai parar de falar dela. Mas por enquanto ela ainda está influenciando. Né? Então a gente tem que se libertar dela. Né? Então essa é a diferença. Então hoje eu não me preocupo mais com o pecado. Eu sei que nós temos a natureza pecaminosa. Né? Como vamos matá-la, como vamos revesti-la, o Pai vai mostrar e a gente já está conseguindo fazer isso. Né? Mas é perfeito. Né? Então o pecado não deixa de ser pecado, nem na lei, nem na graça. Todos dois é pecado. Isso, a graça não nos traz uma liberdade de pecar. A graça nos traz uma consciência do amor que nós temos por Cristo Jesus para não pecar. Não porque se eu pecar eu vou ser castigado, mas porque se eu pecar eu vou entristecer o coração de Cristo Jesus. Isso é amor. É por isso que eu não peco. Né? É por isso que eu quero matar a minha natureza pecaminosa. Não porque a lei manda, mas porque o amor me move a fazer isso. Cristo me move a fazer isso, né? Então, é fantástico. Hoje foi sensacional, né? Eu preciso escutar. Então, é o que eu falei, parece que das outras reuniões, tudo que você fala, não, remete àquilo que eu estava sentindo durante a semana, né? Quando você falou do Telefé de São Vicente também, precisava escutar aquilo. Hoje eu precisava escutar novamente sobre a graça, saber que existe a lei e a graça, saber que nós não somos judeus, e agora eu sei que eu também não sou mais nem gentil, né? Eu sou um cristão verdadeiro, que segue a Cristo por amor, né? É fantástico isso. Então, vamos sempre estar, até a gente ter a certeza que não precisamos mais falar da lei, porque a lei já não influencia mais em nossas vidas. Aí nós vamos falar da graça, e aí vamos falar de outra coisa que Cristo Jesus vai trazer, outra revelação, e vamos andar em cima disso, né? Eu me alegrei muito também quando a Sam falou isso, né? De não sermos mais gentios, né? E se cristão, né? E olha que eu me orgulhava muito de ser gentil, viu? Eu tinha um orgulho tremendo de ser gentil. Falava de boca cheia, né? Eu não sou judeu, eu sou gentil. Ó. Hoje eu não quero nem mais ser gentil. Então, Então é isso que está acontecendo, né? Essas poucas palavras, né? Uma coisa que o Sam fala, preenche o que Ronaldo falou, o que Paulo Edson fala, preenche o que eu falei, preenche o que Adriano falou, o que Pedro falou, e a gente junta isso, né? E forma
um bolo sem fermento, né? Sem contaminação. Então, fantástico, né? Estou vibrando com a reunião. Eu vou incomodar o Paulo Edson para ver se ele fala uma situação do Espírito Santo, né? Porque você falou aí, né? A gente não vai pecar, Paulo, né? Paulo Henrique, mas porque nós estamos na graça. Mas o pecado na lei é a mesma coisa do pecado na graça, só que tem uma diferença muito grande. Na lei nós não tínhamos Cristo, hoje nós temos Cristo. Na lei nós não vimos a manifestação do Espírito Santo sobre todos, hoje nós vemos a manifestação do Espírito Santo sobre todos, né? O Espírito nos convence do pecado e do juízo, mas ele também nos dá o dunamis, a força para que você não entre mais naquilo, né? Ou seja, a constatação de que você é pobre e está nu, né, é muito necessário. Na lei, ela não te dá o pagamento dessa situação, e nem tampouco te dá o caminho. Na graça, não. Você tem o pagamento e o caminho, né? Ele é o caminho, né? Então você vai até ele e compra dele o revestimento da sua própria natureza. E além disso aí, você também assimila ele em você. Lembra da Arca da Aliança? Ela foi revestida de ouro precioso, que é Cristo, para conter Cristo. É importante que você consiga enxergar, né, tanto uma situação quanto a outra. Você não peca, você não é mais perecível, você não é mais corrupto, você não é mais mortal, porque a natureza imperecível de Cristo está em você. A natureza incorruptível de Cristo está em você. A natureza imortal de Cristo está em você. Então, esse é o ponto-chave. Tá? Então, é nisso que nós estamos nos abençoando cada vez mais. A vida de Cristo em nós. Cristãos. Fala, Paulo. Amém, amém. É interessante realmente essa questão, né? E um ponto, assim, a gente precisa considerar em relação à lei mosaica, porque eles tinham dois tipos de leis, né? Tem a lei moral, né? Que são os 10 mandamentos, né? E a outra lei seria, tipo, regras, né? Seriam as regras a ser cumpridas, que seriam as 613 regras, né? Regras de condutas. Essas regras foram tiradas, né? Realmente. São preceitos e estatutos, né? Lá fala das leis, dos estatutos e preceitos, né? Os preceitos, né? Então, aí esses 613 preceitos, né? Realmente foram revogados. Agora, a lei moral é moral, né? Ela já existia até antes dos 10 mandamentos, né? Tem escrito. Eles apenas foram oficializados ali, né? Mas antes dos 10 mandamentos era proibido matar, né? Quando Caim matou Abel, né? Já não houve uma condenação ali, né? Ele tem que ser levado fora e tudo mais, né? Então, assim, já existia essa lei. Então, realmente, o que acontece, né? Quando se muda o estatuto, né? Mudou-se a dispensação, muda-se também a lei, né? Então, quer dizer, nós não estamos sem lei hoje, nós temos uma nova lei, que é a lei do amor, né? Que o Paulo falou. Quer dizer, então existe uma lei. E essa lei do amor, o que fala lá? Que Deus resumiu, Cristo, né? Resumiu toda a lei moral nessa lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, os 10 mandamentos está resumido nisso, né? Então, os quatro primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E os outros 6 mandamentos, que é amar o próximo como nós mesmos. Porque se eu amo o próximo, eu não vou adulterar, eu não vou matar, né? Quer dizer, então, quer dizer, os 10 mandamentos estão realmente dentro da nova lei. E com a vantagem que o Paulo falou, né? Que hoje nós vamos cumprir esse propósito sem obrigação, né? Em Cristo nós vamos cumprir. De amar, já não tem mais a condenação da lei, né? Realmente é uma bênção tremenda isso aqui. É uma lei que não tem peso, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Então, realmente, não tem mais o peso da lei, não tem mais a condenação da lei. É uma lei de amor e lei de liberdade, né?
Enquanto a lei mosaica era uma lei que escravizava, que prendia, a lei de Cristo liberta, né? Então, eu me torno escravo de Cristo e me torno livre, né? Então, eu sou, quanto mais escravo de Cristo, mais livre eu sou, né? É um paradoxo aí, uma coisa que difícil de explicar, mas é a realidade, né? Porque é lei de liberdade, né? Então, se eu quero ser livre, eu tenho que realmente estar com ele, né? Com relação à carne, né? Que realmente a gente aprendeu que em Cristo, pelo sangue, a culpa do pecado foi tirada, né? Mas o fato gerador do pecado não foi tirado pelo sangue de Cristo. Mas interessante que eu pensava realmente que a gente ainda tem essa fonte geradora, né? E eu comecei a pensar diferente alguns anos atrás, quando a Giovana, né, numa das nossas reuniões, falou isso, né? Ela falou que nós não temos mais a natureza pecaminosa, né? Aí, na época, eu lembro que a gente até questionou, né? E depois, lendo e estudando, aí eu cheguei à conclusão que ela está certa. Nós não temos mais a natureza pecaminosa. Aí em Gálatas 5, né, fala assim, Gálatas 5, 22, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu tenho uma natureza criminosa, vai estar crucificada. Amém. Está crucificada com Cristo. Quer dizer, então esse peso que eu tinha, eu não tenho mais. Ela foi crucificada. Né? É por isso que Paulo fala, né? Que nós temos que nos livrar das consciências de obras mortas. Entendeu? Hoje é só a consciência do pecado, não existe mais o pecado. Né? Então, se eu não peco mais, é porque a minha natureza foi crucificada. Porque se eu não tivesse Cristo crucificado, eu continuaria pecando. Né? Então, o pecado foi aniquilado porque não tem mais isso, porque ela foi crucificado em Cristo. Então, essa consciência, né, a gente tem que realmente estar buscando. Né? Então, a minha carne foi crucificada. Eu não tenho mais que matar a minha carne. Eu tenho que realmente me identificar com Cristo na sua morte. Né? Que Paulo fala isso, né? Assim que nós nos identificamos com Cristo na sua morte, nós nos identificaremos com ele na sua ressurreição, né? Quer dizer, então é essa consciência que a gente tem que começar a ter, né? Não como que eu vou matar minha carne, não. Como que eu vou me identificar com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, né? É o morrer para o mundo, morrer para a natureza adâmica e nascer para essa nova natureza em Cristo. O Manuel fala muito aí, né? Eu sou um ser espiritual em Cristo, né? Eu não sou mais uma descendência de Adão, né? Então, nós não somos uma descendência de Abraão mais, de Adão. Nós somos nova criatura em Cristo. Eu sou um ser espiritual em Cristo hoje. A minha natureza carnal foi crucificada. Né? Aquilo que eu sou em Adão foi crucificado. Eu não tenho mais o resquício de Adão, do pecado de Adão. Né? Porque a minha natureza pecaminosa, quando que ela surgiu? Com o pecado. Surgiu com o pecado lá no Éden. Né? Até antes ela não tinha essa natureza pecaminosa. Mas se o pecado de Adão já foi restabelecido pelo sangue de Cristo, né? Essa natureza que eu tinha, consequência disso, também foi levada na cruz. Foi levada na cruz. Então agora é consciência que tem que mudar, né? E é interessante o Gálatas 6, né? Contra o fruto do Espírito não há lei. Não há lei. Entendeu? Se não há lei, não há condenação. Entendeu? Então não tem mais essa questão. É viver o amor que se desdobra daqui de todos os itens, né? E realmente se transforma. Então é realmente maravilhoso essa consciência, né? E só para concluir o que foi falado hoje na questão do reino, né? O reino está dentro de nós, e nós manifestarmos o reino. Então, esse transbordar de Cristo é viver o reino. Né? É realmente ter essa consciência que o reino já foi estabelecido. Quando? Na ressurreição de Cristo. Né? Ali já foi iniciado o reino. Quer dizer, então eu já faço parte do reino. E se eu fui crucificado com Cristo, né? Se eu já tenho essa nova vida com ele, eu já sou participante de tudo isso. Então, novamente, é a consciência. Né? Nós não podemos ser igual o filho mais velho do filho pródigo lá, o irmão mais velho do filho pródigo. Né? Ficar lá dentro e nos usufruir. Então, nós já estamos no reino. Então, temos que começar a usufruir das dádivas do reino. Né? Novamente, consciência. Né? Uma transformação de mente que a gente tem que estar buscando e não aceitando nada contrário disso. Né? Somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Né? Então, herdeiros e co-herdeiros.
Então, realmente, a prosperidade de Cristo, né, em todos os sentidos, já está disponível para nós, né? É tomar posse, né? É tomar posse realmente disso, né? Então, não se conformar mais em viver conforme o sistema, não se conformar mais em viver na dependência do sistema, não se conformar mais com as limitações do sistema, mas ser participante do reino. Somos participantes, somos realmente novas criaturas, né, em Cristo Jesus. Não somos realmente mais gentios estragados, desarraigados, né, que não tinham Deus, não tinham pátria, não tinham nada. Hoje realmente somos filhos, né? Temos um rei, somos reis e sacerdotes, né? Então, amém por isso, né? Glória ao Pai. Amém. Amém.